Olá, povo de Deus, quinta-feira, 30 de junho de 2022, 13ª semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Amós 7, de 10 a 17, Mateus 9, de 1 a 8. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem todas as suas palavras. Ele anda dizendo: Jeroboão morrerá pela espada, Israel será deportado de sua pátria como escravo. Disse depois Amazias a Amós: Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: Não sou profeta, nem sou filho de profeta, sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. E agora, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel e não insinues palavras contra a casa de Isaac. Pois bem, isto diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade. Teus filhos e filhas morrerão pela espada. Tuas terras serão tomadas e loteadas. Tu mesmo morrerás em terra poluída e Israel será levado em cativeiro para longe de seu país. Ouvindo Amós denunciar o santuário do rei, Amazias, o sacerdote responsável, percebe que o profeta está ameaçando a ordem estabelecida, pouco lhe importando se a crítica e condenação vem da parte de Deus ou não. Amazias procura abafar a subversão, mandando que Amós se retire do país. E Amós lhe responde que não pertence aos grupos proféticos que vivem subordinado às autoridades e que profetizam de acordo com o interesse dos grandes. Pelo contrário, ele era um simples criador de gado. Se agora está profetizando, é por ordem do próprio Javé e unicamente a ele deve obedecer. A seguir, diz que o próprio sacerdote Amazias será testemunha do castigo anunciado. Esse texto tão forte da profecia de Amós nos revela que há toda uma corte organizada para a corrupção, formada pelo rei, pelos sacerdotes do templo do rei, e que havia também falsos profetas que pregavam somente o que a corte gostava. Em linguagens de hoje, podemos dizer que Israel estava sendo governada por uma verdadeira quadrilha que contava com as bênçãos dos sacerdotes da corte. Se a Polícia Federal de hoje, que gosta de batizar suas operações, atuasse na época, daria o nome de Operação Em Nome de Deus. Amós é um autêntico profeta que assumiu sua missão por entender que era um vocacionado para tal pelo próprio Deus. Mateus 9, de 1 a 8, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados.
Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Numa sociedade organizada pela lei do puro e do impuro, ser paralítico era pertencer à categoria dos impuros, com imensas restrições sociais e religiosas. Não podia participar do templo, somente ficar em uma das portas, dependendo da caridade dos outros. A lei do puro e do impuro nasceu para proteger a sociedade de contaminações, de pandemias, em uma época que se desconhecia qualquer terapia que debelasse certas enfermidades. Acontece que, com o passar do tempo, as autoridades religiosas de Israel associaram as enfermidades físicas às enfermidades, às deficiências morais, classificando os contaminados como pecadores. E, além disso, estenderam os efeitos da lei para todos os portadores de deficiências físicas. Neste contexto, ser paralítico, além da deficiência física, era considerado um deficiente moral, ou seja, um pecador. Quando Jesus diz ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados, as autoridades imediatamente reagem acusando Jesus de blasfemo, pois o paralítico continuava em sua deficiência física. Logo, continuava pecador aos olhos da lei. Daí se entende a fala de Jesus: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Observemos que Jesus dá a entender que liberta o paralítico de seu defeito físico, para provar que ele tem também o poder de o libertar do defeito moral. A reação da multidão é diametralmente contrária à das autoridades. Enquanto a multidão glorifica a Deus pelo poder visto na ação de Jesus, as autoridades começarão a tramar contra esse mesmo poder de Jesus. Em todos os tempos temos sacerdotes e profetas da corte, provando que não basta falar "eu creio em Deus" ou "em nome de Jesus" para podermos confiar. Jesus sabia muito bem distinguir quem tinha condições de ser seu seguidor ou não. Oxalá estejamos na lista dos seus discípulos. Um beijo no seu coração.